Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a continuação do resumo do volume 12 da Web Novel, a parte 2 do canal Só para Animes. Tô gostando bastante, né, desse resumo da Web Novel. Tipo, não se compara à Light Novel, mas tem uma diferença bem grande entre os acontecimentos. E atualmente eu tô gostando bastante da obra. Claro, a Light Novel ainda continua sendo minha favorita, mas pode ser que a Web Novel se torne depois mais pra frente, né? Porque ainda tem mais volumes para mim acompanhar aqui, pra mim ver o desenrolar, né? O quão incrível vai estar os personagens e as lutas que vão vir. Só que meio que na Web Novel já é meio que exagerado, né? A força dos personagens. Eu espero que não fique tão exagerado assim. Eu já vi alguns vídeos, né? Os spoilers, essas coisas assim, mas eu ainda continuo achando que não vai ser tão assim exagerado, né? Por isso que eu gosto bastante na Light Novel. Eles conseguem equilibrar um pouquinho. Ainda assim também é quebrado, tá? Então bora lá, vamos nessa. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com mais um resumo do volume 12 da web novel de Tensei Shitara Slime. Dessa vez com a segunda parte do resumo. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Rimuru, Veldora e alguns simpatizantes estavam pensando se eles devem atacar o Império Médio, ao mesmo tempo que a declaração de guerra deles. E embora existam alguns que não concordam com isso, e com as forças de defesa espalhadas pode não ter soldados suficientes para proteger ao longo da rota planejada de invasão. E por outro lado, apenas a implantação da unidade de reconhecimento para decidir. A rota tinha um grande risco de se transformar em um ataque. Rímulo logo começou a pensar em um plano de batalha e pensou no país dos anões, que possuem um exército permanente equipados com armamento de alta tecnologia. E eles possuem pontos de entrada e saída, e que a rota marítima também não era uma opção, porque o número de navios pode não ser suficientes, e que a montanha habitada pelos dragões também não foi uma opção. No final, a única opção deixada era a rota que passava pela grande floresta Jura. Depois disso tudo, o Rimuru deixou de pensar sobre o plano e saiu para comer um bolo. Logo depois de sair, Rimuru se encontrou com Kurobi Nada melhor que um e eles docinho foram pra para a livrar oficina. Chegando um lá, pouco a dor de Rimuru viu que cabeça. Kurobi tinha um monte de aprendizes e todos os saudaram. Os aprendizes foram tensos com Rimuru, mas não porque ele era um Lorde Demônio, mas sim porque ele tinha sido escolhido como um dos 3 principais ídolos do país dos monstros Tempesta. E ele não sabia, junto com a Shuna e a Shion. Ele não sabe de quase E logo nada o que Kurobi acontece no mostrou a país dele. espada cojada que se transforma em uma espada mágica. E tem uma pedra mágica de alta pureza nela. E ela pode ser classificada em um dos 4 elementos: terra, água, fogo e vento. E é Caraca, possível alterar o atributo dela. E uma depois de espada muitas poderosa, hein? combinações e discussões, uma arma exclusivamente foi feita para Rimuru. E essa foi a maior obra-prima de Kurobi. Logo chegou um convidado para Rimuru e ele se Ó, apresentou como o rei Dino, preguiçoso aí, o um dos Dino. Lorde Esse Demônios. daí é outro Rimuru patamar pensou, também, caso a cara. situação se transforme em um combate, ele mandou chamar Shion e o Benimaru. Mas logo ele disse que não há por que preocupação e ele tinha sentido que o Dino tinha mencionado anteriormente que ele ia para jogar ou algo assim. E quando Rimuru foi até ele, o Dino estava relaxando no sofá e eles se cumprimentaram. Rimuru perguntou o que o Dino foi fazer lá e ele respondeu que foi jogar. O Dino falou que ele foi expulso de casa por Dagruel. E quando ele lembrou que os filhos de Nem da Dagruel Gruel estavam sendo aguenta cuidados mais. por Tempesta, ele pensou que eles também poderiam Nem da cuidar Gruel dele. aguenta mais o E Dino. Rimuru mandou ele ir Caraca. trabalhar. E o Dino falou que durante os últimos 100 anos ele nunca ganhou dinheiro sozinho. E ele pediu para o Rimuru ordenar ele a fazer qualquer coisa. E Rimuru respondeu que ele não tem qualquer intenção de empregá-lo. O Dino falou que o Gai disse que ele
poderia ser bem tratado neste país. O Dino tirou uma carta e entregou ao Rímuro, que era do Gai, que dizia cuide de Dino. E o Rímuro aceitou ele, e vai mandar ele para ficar em um quarto dentro do labirinto de Ramírez, e fazer dele um assistente de Ramírez. E ela está pesquisando sobre a engenharia espiritual e engenharia mágica. E Rímuro guiou o Dino até a Ramírez. O Dino ficou surpreso quando soube que o Veldor estava vivendo dentro do labirinto e suprimindo a sua aura. Veldor estava ajudando a Ramírez em sua pesquisa, e o Besta também estava ajudando a Ramírez, e estava bastante cansado. Ele tinha sido sequestrado por Ramírez para fazer os trabalhos braçais. Depois que ele se recuperou, ele explicou os detalhes do trabalho para o Dino, e a Ramírez já conseguiu criar um golem de osso. E quando ele nascer e sair da cápsula de cultivo, ele provavelmente vai se tornar um monstro colocado em um ranking superior entre os altos classificados demônios. Logo depois disso, o Rímuro deixou o local e falou que ainda tinha que fazer muitas coisas. O Rímuro falou que deveria nomear as bonecas de Ramírez, que está sendo produzida em massa. Ele disse que eles esperam que eles sejam monstros de classe alta. E eles também estão produzindo em massa monstros de classe A. A Ramírez mandou Rímuro fazer ligações de Beretta e comandar o grande anfitrião. E além disso, Beretta é subordinado de Ramírez, e que Rímuro não podia depender dele. E Beretta também tem a responsabilidade de guardar o labirinto. Rímuro falou que há muitas coisas a considerar. O primeiro é o corpo de comando. O Gobota será o comandante e Hakuro irá aconselhá-lo. Afiliado com o primeiro corpo são os Lobos Ogre, com cerca de 12.000 membros, que evoluíram a partir da combinação de Wolf Riders e Star Wolves. Em seguida, o segundo corpo sob o comando direto de Gerudo, com cerca de 37.000 membros, mas só 15.000 vão participar, e é a força primária de Tempesta. E afiliados com o segundo corpo são os Altos Orcs. Eles são capazes de se unir com o Gerudo para se tornar um único escudo. O terceiro corpo, com o vice-comandante Gabriel, vai levá-los lançando os ataques aéreos sobre o inimigo. Os membros afiliados são os Hiryu, com 3.000 membros. Eles são, em média, a unidade mais forte em Tempesta. E tem mais membros compostos de novos candidatos a partir dos Largatos. E eles são capazes de montar os Wyverns. Os Wyverns é uma espécie menor de dragão. Situando-se acima de todos estes são as 3 divisões de poder absoluto, com o comandante supremo Benimaru no topo. Benimaru tem total controle sobre as forças, de modo que nem mesmo Rimuru poderia comandá-los. E Rafael tem os pensamentos ligados Eles têm com habilidade Benimaru. própria pra isso, né, o E o Benimaru, pra pessoal do governar, Benimaru né, é um os grupo de 100 exércitos, tudo. membros do Carmesim. Carmesim é um grupo de uma praça de monstros, com foco na força, e realmente possui habilidades ridículas. E há também um esquadrão de reconhecimento de Souei, com 100 membros, das trevas. E Souei é o único exclusivo que tem controle sobre eles, e poucos sabem sequer sobre eles. E eles são assustadores. E a guarda de Rímuro, que é os Yomigaeri da Shion. E os Yomigaeri são o esquadrão pessoal e fã-clube de Shion, e eles são imortais. A Shion está criando eles em segredo, que nem mesmo Rimuru sabe o quão poderosos eles são. Os filhos de Draguel serão os capitães nessa guerra também. E esse é o estado atual de assuntos militares em Tempesta. E também há o Diablo. E resumindo, estes são as forças atuais de Tempesta. Corpo do Gobo está com cerca de 12.000 membros. Ainda não veio, né, os Gerudo, primordiais ainda pra aproximadamente 37 como mil subordinados do membros. Rimuru, né? Gabriel, Acho que mais pra frente aí cerca já de deve 3.000 aparecer sobre as membros. primordiais. E isso sem Eu fiquei contar sabendo, com os eu que vi estão que sob o na comando Web de 9 é bem mais Benimaru legal, e cara. Souei. O jeito que ela se O uninha a Rimuru ele. não achou isso suficiente para combater Diablo o Império monstruoso. Oriente. E por esta razão ele decidiu enviar convites para os monstros nas proximidades. E eles não têm um planejamento para recorrer se eles não forem capazes de ganhar com um exército permanente. E eles previram o chamado de um número de 50.000. E estes passarão a ser o quarto corpo, o Esquadrão Carmesim, sob o controle direto do Benimaru.
E o cavaleiro Arnold também vai se juntar com cerca de 60 mil mercenários. E por último, mas não menos importante, há aventureiros da guarda da cidade dentro do labirinto. E o Masayuki vai comandá-los. Cerca de 10 mil deles, e junto eles são um grande exército de 170 mil guerreiros. Depois de um tempo, Rimuru entregou o cronograma completo para o Benimaru, e o Benimaru ficou surpreso quando viu que o Gobota é um general. Depois o Rimuru foi ao seminário de Ramires, e os goles estavam completos. E sua força é o equivalente à de Rank A, e a Trine também estava lá, e com as pesquisas de Ramires, as Dríades e os Triantes serão capazes de obter um novo corpo, porque eles são espíritos. Depois que o Rimuru voltou para sua sala, o Diablo queria uma audiência com ele. E logo o Diablo entrou, com um sorriso, e ele falou que tinha trazido algumas pessoas que gostaria de ter uma audiência com É ele. agora já. O Rimuru se perguntou quem são os seguidores que o Diablo levou, e se eles eram classe Diabo. E o Diablo mandou que todos eles se mostrassem. Ele emitiu uma ordem e 10 demônios apareceram. Olha E lá. 3 deles são arquidemônios. E que os outros 7 eram demônios maiores. E eles tiveram a presença digna de grande demônio. E todos eles falaram que eles são servos fiéis do Lorde Demônio Rimuru. E Rimuru com o Diablo se transferiu para a oficina de Ramires. Ele explicou a situação para ela. E ela deixou eles habitarem dentro de cada golem nas cápsulas. E a incorporação foi um sucesso. E os demônios flutuavam como se eles estivessem dormindo dentro da água mágica. E quando eles despertaram, eles tiveram um corpo completo. Rimuru decidiu nomear eles. E ele deu os primeiros nomes aos amigos do Diablo, que são os arquidemônios. E os nomes foram Testarossa, Era óbvio, né? Última e Carreira. Não tem como, cara. E esses Era foram nesse os daqui nomes já. dos Que 3 top, mano. arquidemônios. Da hora. E elas evoluíram. A Ramires e o Veldora não ficaram abalados, mas o Dino gemeu. E logo em seguida ele nomeou os grandes demônios, que são Venom, Verion, Mois, Cien, Zonda, Agera e Esprit. E eles evoluíram e emergiram das cápsulas de cultivo, como poderosos arquidemônios. E depois a Testarossa pediu para o Rimuru se eles poderiam invocar seus antigos subordinados. E esses grandes demônios pareciam ter 100 subordinados cada um. E havia um total de 700 almas de demônios inferiores, Black Numbers. habitados dentro do A golem corporação de mais cultivo. forte de Depois que Tempest. eles nasceram e se manifestaram como grandes demônios aterrorizantes. Grandes demônios com habilidades mais fortes do que um diabo. E Rimuru botou toda a responsabilidade para o Diablo. E os arquidemônios que haviam nascido eram mais fortes do que os convocados. E se tornaram-se um corpo inimaginável. E com isso foi criado os Black Number, com 700 pessoas. E eles se tornaram uma unidade mais forte de Tempesta, o símbolo do terror. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, com a segunda parte do resumo. É, gente, aqui foi mostrado sobre os Black Numbers, enfim, né? Eu falei assim, será que vai aparecer? Eles aí aparecem logo no episódio. Né? Isso foi realmente uma coincidência gigantesca, cara. Nossa, que top, cara. E aqui não chegou a falar, né, como o Diablo foi atrás delas, né, pra fazer elas virem até Tempest, né? Seria interessante falar, né, que ele pegou e brigou com ela, deu uma surra nelas pra elas virem. Porque, se eu não me engano, na web novel ele não conversa e traz elas, né? Se não me engano, ele vai lá pro inferno e bate nela, espanca elas e trazem ela pra Tempesta. Isso é muito top, cara. Então eu gostei bastante desse jeito que o Diablo fez na web novel, né? Diferente da light novel. Mas mesmo assim foi bem interessante, né? Apareceu agora os primordiais. Então agora, a partir de agora, realmente vai ficar bem mais legal a web novel. Que eu gosto bastante dessas três aqui. Não tem como, os primordiais, né? O nível de força de Tempest já subiu absurdamente mais agora. Agora ainda mais com a corporação mais forte se juntando. Então ficou bem mais interessante a web novel. Tô gostando bastante dela. Vou tentar trazer as outras partes o mais rápido possível para tentar rushar logo, que logo sai o volume 20 da light novel, quero trazer também.
Tô hypadíssimo pra esse volume. Demorou bastante desde o último volume que eu vi do 19. Então fico no hype aí pra lançar o quanto antes e tá acompanhando e tá trazendo pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou indo nessa. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música, comentar reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.